Você vai fazer a cirurgia de retirada do útero e está com medo da cirurgia? Está na dúvida de como é que você vai se sentir, como é a recuperação e também quais os riscos dessa cirurgia? Então não fique preocupada, pois eu vou te explicar tudo logo mais. Olá, eu sou o Dr. Diego de Marco do canal O Médico da Mulher, sou ginecologista e obstetra com mais de 12 anos de experiência na área e já fiz muitas esterectomias na minha vida, inclusive é a cirurgia mais comum na ginecologia, é a retirada do útero. É uma das cirurgias mais realizadas no mundo, né, depois da cesariana. E por que a gente faz muito? Porque às vezes o útero tem algumas doenças, principalmente sangramentos, miomas, e são doenças que acabam prejudicando muito a qualidade de vida da mulher. Depois que a mulher não tem mais filhos, normalmente se propõe a retirada do útero, né, se ela não quiser mais ter filhos. Claro que não é a primeira opção tirar o útero, a gente tenta remédios, tenta hormônios, né, mas às vezes a gente não consegue mais controlar. Quando a vida fica bem difícil de continuar, a gente acaba optando por essa cirurgia, que parece muito radical, mas não é não, tá? É um procedimento relativamente simples. Eu já expliquei um dos vídeos mais vistos aqui no meu canal, é o vídeo sobre a esterectomia, que eu falo de modo geral sobre a cirurgia, né, sobre quais os métodos de fazer, as indicações e tudo mais. Então, dá uma olhadinha lá no vídeo de esterectomia se você quiser saber desses detalhes. Mas é importante saber que tem 3 formas de fazer: vaginal, por vídeo ou robótica, e a cirurgia aberta, né, com um corte como se fosse cesariana. Elas vão ter algumas coisas diferentes, alguns riscos e algumas questões de recuperação um pouco diferentes, mas o grosso é mais ou menos parecido, então eu vou falar de modo geral aqui, tá? Se tiver uma peculiaridade ou outra, eu explico. Primeiro, que geralmente a mulher começa a se perguntar: como vai ser a minha vida depois da retirada do útero, né? Primeira coisa que a mulher tem que saber: ela vai parar de menstruar. Não importa se tirou o útero todo ou se deixou o colo do útero, a tendência é de não ter mais sangramentos. Se tirou o colo do útero junto, aí não tem mais sangramento mesmo, tá? Porque o útero é o órgão responsável por menstruar. Depois que a gente tira, a mulher não tem mais como engravidar e também não tem mais como menstruar. Isso significa que ela entrou na menopausa? Sim e não. Por que sim e não? Sim, porque menopausa significa não menstruar mais. Não, porque a parte hormonal, a menopausa clínica, aqueles sintomas de calorão, ressecamento vaginal, mudança na pele, isso só acontece quando o ovário parar de funcionar. E o ovário vai continuar produzindo os hormônios normais, a não ser que eles sejam retirados juntos na cirurgia, né? Mas normalmente a gente deixa os ovários e eles vão produzir os hormônios até a idade da menopausa normal. Então, a mulher que iria entrar na menopausa com 50 anos, ela vai começar a ter os calorões ali por volta dessa idade. Segunda dúvida que é muito comum das mulheres terem, né? Como fica a minha vida sexual? Se eu tiro o útero, muda alguma coisa? Normalmente, a imensa maioria das mulheres não sente diferença nenhuma na relação. Ela vai acabar, a vagina ela fica como se fosse um dedo de luva, assim, né? A gente costura o fundo da vagina e aí ela fica com uma vagina tamanho normal. A vagina é o órgão sexual, né? O clitóris é o órgão de prazer, então ela não tem geralmente consequências na vida sexual. Eventualmente, se tiver alguma aderência nos pontos ali do fundo da vagina, o ovário grudou ali e tal, ela pode vir a ter algumas dores, mas não é o mais comum. Tem mulheres que sentem algum prazer no colo do útero e tudo mais, isso ela vai perder, mas a parte fundamental, que é a parte externa genital, essa vai continuar, então não é uma queixa comum da gente ver, não. E como a parte de lubrificação, ela costuma ser relacionada aos hormônios e à excitação, então a mulher não vai ter uma grande dificuldade, porque a vagina em si vai produzir ainda a lubrificação natural e a glândula de Bartholin vai continuar produzindo ali a secreção da excitação na entrada do canal vaginal para a mulher poder ter a relação normalmente, tá? O que vai notar é que não vai ter a secreção do colo do útero, então aquela secreção mucosa, ela não vai mais ter a secreção de ovulação, esse tipo de coisa ela acaba não tendo mais, mas tem a secreção que é produzida pela própria vagina, essa vai ter normalmente. Tem um aspecto que está um pouco fora do alcance do médico, né? Que é a parte psicológica da mulher, o sentimento que ela tem de não ter mais o útero.
Existem mulheres que dão graças a Deus, porque, meu Deus do céu, não aguentava mais, estava sangrando demais, não queria mais útero, já tenho 3 filhos, não quero mais ter filho mesmo, então para mim é até um alívio que eu não preciso me preocupar com engravidar. Outras têm um sentimento de perda da feminilidade, que o útero é a mãe do corpo, e isso pode causar um sentimento psicológico que pode levar inclusive a uma depressão. Então, se você tiver esses sentimentos com o útero, talvez valha a pena lutar para evitar a cirurgia e para tentar manter mais o tratamento medicamentoso, tá? Mesmo que já esteja dando sinais de que não está dando muito certo. Agora eu vou falar sobre como é a recuperação de uma cirurgia de retirada do útero. Mas antes eu quero pedir para você já deixar aqui o seu like. Isso faz com que esse vídeo chegue a mais mulheres, é muito importante para o crescimento do canal. Você também pode compartilhar com as amigas, aquelas que você sabe que vão precisar tirar o útero, que já tiraram o útero, que tem essa dúvida. E não esquece de se inscrever aqui no canal, isso faz com que o canal cresça, faz com que você tenha acesso aos meus outros vídeos. Eu posto vídeo todas as terças e sábados à 1 da tarde, fora os shorts que eu produzo diariamente também, como eu faço já para meus canais do TikTok e do Instagram. Inclusive, se você quiser me seguir lá também, @Dr. Diego de Marco, nessas duas redes. Então, se você está me assistindo, gosta do meu trabalho e ainda não se inscreveu aqui no canal, clica ali embaixo em inscrever-se, clica no sininho das notificações e vem fazer parte da família Médico da Mulher. Beleza, vamos lá então falar sobre a recuperação pós-operatória. Você fez a cirurgia, retirou o útero, provavelmente você vai ficar ali no hospital uma noite pelo menos, tá? Eventualmente fica 2. Normalmente uma noite a mulher já está em condições de ter a alta. A gente vai avaliar se está sangrando, se passou bem a noite, vai apertar a barriga para ver se está com dor ou se não está. Dói, mas normalmente é uma dor tranquila, né? Eu brinco que não é uma dor que deu vontade de abrir a barriga de novo para ver o que aconteceu ali dentro. Então a mulher pode ir para casa. Em casa ela vai passar os primeiros dias com uma certa dor, tá? Dói, é uma cirurgia que dói porque a gente corta bastante ligamentos, né? Corta a artéria uterina, que é uma artéria grandinha. Então ela costuma ter uma recuperação dolorosa nos primeiros dias. Mas analgésicos costumam resolver. Ela vai tomar analgésico, anti-inflamatório e fazer um repousinho por volta ali de uns 5 dias, um repouso um pouquinho maior. Depois disso, ela vai ficar um repouso leve, mas caminhando, né, fazendo as atividades diárias assim em casa até uns 15 dias. Depois disso, ela vai estar um pouco mais livre para dirigir, para subir escada. Ela só não vai poder fazer realmente exercícios físicos, né, fazer esforços de propósito. Mas vai poder caminhar, andar e comprar um pão na padaria, essas coisas vão ser possíveis de fazer já com 15 dias. Relação sexual é um pouco mais complicado, porque além de ter mexido ali na barriga e o movimento da relação ali, o marido por cima, tudo mais, ele pode romper algum vaso sanguíneo e causar um sangramento, então não é recomendado que a mulher tenha relação até por esse motivo, mas principalmente a gente dá pontos lá no fundo da vagina. Esse movimento do pênis de entrar e bater lá no fundo pode fazer com que a mulher abra esses pontos da vagina e aí tenha algum problema maior, né? Entra as bactérias para dentro da barriga, entra a sêmen para dentro da barriga. Então, a gente evita até que esteja bem cicatrizada a cúpula da vagina. Quanto tempo isso leva? No mínimo 30 dias. Mas, normalmente, a gente espera até uns 45 dias para fazer essa liberação com segurança. Como eu falei anteriormente, caminhar é importante, isso diminui o risco de trombose, faz com que diminua o inchaço do pós-operatório. Então, tão logo quanto a paciente acorde, no dia seguinte ela já dá os primeiros passos. Os primeiros 5 dias ela vai caminhar pouco, mas é importante que ela se movimente, vá no banheiro, volte e tudo mais. E depois de 15 dias é importante que ela caminhe de verdade, tá? Não fica, quanto mais acamada, mais tempo demora para se recuperar. Normalmente, a gente vai pedir para a mulher não carregar pesos muito fortes e não fazer esforços físicos intensos por até 3 meses da cirurgia. Isso vai ser menos para uma mulher mais jovem, que o motivo da cirurgia foi mioma, por exemplo, e vai ser mais importante para uma mulher que fez a cirurgia por prolapso uterino, por exemplo, porque o útero estava caído. Essa sim, ela não pode mais carregar peso, provavelmente para o resto da vida. Então, o motivo e algumas variações, o seu médico é que vai ter que dizer melhor para você. Mas é importante saber que existe sim
essa possibilidade e essa recomendação de evitar esforços por no mínimo ali uns 3 meses. É importante que você saiba que a cirurgia por vídeo, a cirurgia robótica e a cirurgia vaginal, essas 3 modalidades de tirar útero, elas têm uma recuperação bem mais rápida. Então, normalmente, com 15 dias, a mulher está nova em folha, já quer voltar a trabalhar, já está com uma vida mais normal. E a cirurgia com corte na barriga costuma ter uma recuperação mais lenta. Então, essas mulheres, elas com 15 dias estão um pouco mais livres, mas ainda vão sentir dores. Então, elas normalmente voltam ao trabalho depois de 30 dias. E é claro que isso vai depender do seu trabalho. Se você trabalha com agricultura, com faxina, trabalha com alguma profissão que carrega peso, você vai demorar mais tempo para estar apta a voltar para o trabalho. Agora, se você trabalha no computador, sentada, digitando, se você grava vídeos, de repente você já pode voltar até com 15 dias, ou até antes, dependendo muito do seu trabalho e do seu grau de dor. E agora vamos falar sobre os riscos da cirurgia em si. Claro que cada tipo de cirurgia vai ter um risco maior ou menor, né? Mas, via de regra, né, os riscos são muito parecidos. Toda cirurgia vai ter risco de infecção, toda cirurgia vai ter risco de sangramento, toda cirurgia que for feita por outro meio, por exemplo, por vídeo, robô ou vaginal, elas vão ter risco de se converter para uma cirurgia tradicional, por algum sangramento, alguma coisa incontrolável. A cirurgia vaginal em si, como ela vem de baixo para cima, ela tem um risco maior de ter uma lesão ali na bexiga. Enquanto que a cirurgia por cima, ela tem um risco maior de ter lesão no ureter, que é um canal que liga o rim na bexiga. Todos os riscos que eu estou falando são riscos muito baixos, menores do que 1%. Mas você tem que saber que existem, né? Também a gente tem riscos teóricos ali de perder um ovário, por o ovário estar grudado no útero, por na hora que a gente corta algum sangramento ali que não deu para controlar e precisou tirar o ovário também. Você também tem um risco de lesão no intestino. Esse risco é um pouco menor. O risco de lesão intestinal é mais difícil porque o intestino costuma estar longe da cirurgia, né? Mas eventualmente uma endometriose que o intestino está grudado, existe o risco disso acontecer e pode ser que seja necessário ampliar essa cirurgia. Quando é uma cirurgia por tumor, por exemplo, que a gente tem que fazer uma cirurgia maior, tem um risco também maior dessas situações inesperadas acontecerem. Mas normalmente é uma cirurgia tranquila com baixíssimo risco de complicações. Por exemplo, eu nunca tive problemas com o intestino, nunca tive problemas com o ureter. Já vi perfuração de bexiga em cirurgia do útero, mas esse é o risco um pouco mais comum, principalmente quando a gente faz cirurgia vaginal. Por cima, confesso que eu não tive problemas por vídeo, que é o que eu faço, né? Normalmente, nunca vi também. Mas existe esse risco, né? E é importante você saber. De todas essas complicações, a mais tranquila de resolver é realmente a bexiga, que é só dar ponto na bexiga, que a bexiga cicatriza, não é um problema tão sério. Mais chatinha que tem que ficar com a sondinha por uns dias até cicatrizar o corte. Mas problema, assim, para a vida da mulher vai trazer muito mais se for intestino ou ureter. Nós vamos ter aqueles riscos, né, da cicatriz. Então depende do tipo da cirurgia. Se for uma cirurgia vaginal, não fica cicatriz nenhuma na barriga, praticamente não vai ter risco lá embaixo. Se tiver uma cicatriz com muitos pontos na barriga, aí tem o risco de infectar os pontos, de hematoma nos pontos, de abrir algum ponto, ficar com uma deiscência, né, da cicatriz crescer, ficar com queloide. Então esses riscos vai depender do tipo de cirurgia que for feita. Quando é por vídeo, fica 3 furinhos ali, robô também fica 3, 4 furinhos. É uma cirurgia que recupera bem mais fácil. Quando é vaginal, existe também o risco, aliás, não só quando é vaginal, porque na cirurgia de retirada do útero, sempre a gente dá pontos na vagina. Então, quando faz a retirada do útero, sempre dá pontos na vagina, sempre tem risco desses pontos vaginais darem granuloma. O granuloma é tipo uma verruguinha que cresce desses pontos e começa a sangrar e pode causar uma dor na relação. Isso são complicações um pouquinho mais tardias da cirurgia. Outra coisa que qualquer cirurgia pode dar é aderência pós-operatória. E sobre as aderências eu não vou me alongar porque eu tenho um vídeo, você clica aqui e vai lá ver o vídeo de aderências se você quiser saber mais sobre este assunto. Gostaram do vídeo? Tem alguma dúvida? Como é que foi a sua recuperação pós-operatória? Me conta aqui
que eu quero saber. Você aconteceu alguma complicação na sua cirurgia? Você sentiu muita dor, pouca dor? Com quanto tempo voltou ao trabalho? Conta aqui, isso é importante até para as outras mulheres que estão vendo esse vídeo lerem o relato real de vocês, né, de quem já passou por isso. Não esquece de novo, né? Curte o vídeo, compartilha com as amigas e se inscreve aqui no canal. Vem fazer parte da família Médico da Mulher. Até mais!